Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Marcos. Obrigado, igreja. Vamos sentar. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Na semana passada, o pastor Edinho trouxe uma mensagem para a gente, que está lá no Salmo 37, versículo 7. Dizia assim a palavra: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. E ele trazia na mensagem uma pergunta: o que fazer? Preciso tudo isso para hoje. E aí ele mencionou e levou essa mensagem do estresse do dia a dia, né? Aí eu te pergunto, como é que foi tua semana? Né? E a mensagem basicamente nos alertava que a gente precisa estar ligado no trono do Senhor. A igreja precisa estar ligada no trono do Senhor para não absorver as coisas do mundo, porque nós não pertencemos a este mundo. Jesus falou isso, né? Nós estamos passando por aqui como peregrinos. E ele falou para a gente não ter medo. Ele falou que ele é com a gente, né? Tantas vezes falou: não temos, que eu sou contigo. E mesmo assim a gente se deixa contaminar pelo mundo, pelo estresse do dia a dia, pelos problemas. E hoje, durante essa semana, o Senhor ministrou ao meu coração que eu quero dividir e repartir com a igreja hoje, né? Mensagem central está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que é uma passagem conhecida de toda a igreja, onde Jesus chama a atenção de quem o seguia. Então é mensagem para a igreja dele, é mensagem para nós, para a minha vida e para a tua vida. E ele dizia lá e diz hoje para nós: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos falar todo mundo junto? Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em outra tradução diz: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Tem um VTzinho que está aí no gatilho. Coloca ele. Eu gostaria só de colocar essa imagem. Essa imagem nós vamos ver no final, mas eu queria que essa imagem ficasse dentro de você. Conseguiu encontrar, Ediel? Está abrindo? Isso aí. Consegue centralizar ela lá? Se puder. Bom, também quero desejar boa noite às pessoas que estão nos assistindo na live. Algumas pessoas já me deram o toque aqui. A Valderez lá de São José dos Pinhais. Que Deus abençoe a tua vida. Um amigo meu que estudou na época de seminário, né, estudamos juntos para ser padre, Luiz Bassani, que está lá em Sorriso, no Mato Grosso, também já deu um joinha aqui. Bassani, que Jesus te abençoe muito, como vem abençoando, um servo do Senhor. Obrigado pela tua presença e aproveita essa mensagem. Olha, eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem. Na verdade é um servo e uma sucuri. Vamos lá, pode soltar. Alguém registrou flagrante. Alguém foi com galho, né? Ela tentou o bote. E diz o ditado que a sucuri, ela se arrepia e solta a presa, né? E ela mata por sufocamento. E aí o servo, que não é bobo nem nada, vazou, né? Então fique com essa imagem, porque essa imagem vai falar muito com a gente. Porque eu gostaria que você lembrasse o seguinte: o mundo jaz no maligno, né? Na palavra do Senhor, a serpente é essa representação do maligno, né? Nada contra a sucuri. Eu, embora não goste de nenhum tipo de víbora, não consigo nem ver, né? Abri uma exceção aqui, né? Mas aqui você percebe, né, que ela se alimenta, ela precisa se alimentar sim, e ela come qualquer tipo, qualquer tamanho. Você percebe que é um filhotinho de sucuri, mas que conseguiu pegar o servo, e ela mata pelo estrangulamento, devagarinho, aos poucos, até que... E eu lembrei que essa imagem, ela remete à igreja de Cristo hoje, né? Porque nós estamos no meio do maligno, não é? Tirando essa pandemia, que era uma coisa que a gente só via em filmes e chegou até nós, né?
a gente percebe que todo mundo está envolvido nisso. Mas não vamos falar de pandemia, vamos falar do maligno mesmo. E é o grande desafio da igreja do Senhor se manter em pé. E eu vou dizer uma coisa para você: muita gente da igreja do Senhor se encontra nessa situação, sendo sufocada, sendo estrangulada pelo inimigo, quase entregando os pontos e precisando de socorro. E esse socorro vem da onde? Do Senhor. Deus não pode fazer isso? Pode libertar? Pode, né? Mas Ele conta comigo e com você. Então preste atenção nessa mensagem, porque essa mensagem vai ser para mim e para você. Amém? Amém. Então vou mandar um abraço para Amanda lá na Austrália. Que Deus te abençoe muito, Amanda. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Voltamos à mensagem. Você poderia passar para o próximo encarte aí? Uma coisa que me chamou a atenção foi aprofundar nessa discussão que Jesus faz sobre o reino de Deus e o reino dos céus, né? Você percebe que ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas ele fala de reino dos céus. Na verdade, quem veio falando desse reino dos céus foi que veio antes de Jesus para anunciar a mensagem e falou assim: a vós é chegados o reino dos céus. E ele foi duro na mensagem, porque ele chamava os doutores da lei, todo mundo daquela época, quem ia se batizar, de hipócrita. Quem vai fazer escapar do julgamento? Então, preparai frutos de arrependimento, porque o reino dos céus é chegado a vós. Então esse reino dos céus está diretamente ligado à figura e à presença do Cristo, de Jesus Cristo. Mas o reino de Deus é um reino completamente diferente, que Deus criou para mim e para você, para Ele se relacionar comigo e com você. Repare só, o reino de Deus é o mundo interior, eu e Deus, que se completa na promessa de Jesus Cristo. E aí uma coisa que o pastor Edson Hiller vem batendo muito com a igreja, e que também tem incomodado o meu coração, é que nesse reino de Deus é que o Senhor espera que você se relacione com Ele. Então exige uma quietude tua, exige você ir contra aquilo que o pastor Edinho pregou no domingo passado, de você não deixar o estresse desse mundo te contaminar. E você só tem uma forma de focar nisso, é se apegando à promessa que é Jesus Cristo. Então perceba que esse mundo é espiritual, ninguém consegue interferir nessa relação. E aí está a grande novidade e mensagem central de Jesus Cristo, que Jesus Cristo falava: escuta, buscai ao Senhor, buscai o teu Pai, entre no teu Pai em secreto, que é no secreto que Ele te ouve. Jesus Cristo estava falando dessa menção do reino de Deus, que é basicamente espiritual, que é interior. Lembre-se de que Deus não habita em templos, Ele habita no coração do homem. Então Deus está aqui dentro de você. E só existe um jeito de você descobrir esse Deus, é você mergulhando em você e conversando com Ele aqui. A palavra do Senhor diz que antes que a palavra saia, Paulo, da minha boca, o Senhor já o conhece, não é isso? Para você ver como que é forte esse mundo interior, como é forte esse reino de Deus. De novo chama a atenção aquilo que o pastor Edson Hiller vem batendo, que é a quietude. Você só consegue ouvir o reino de Deus se você buscar esta quietude. E de novo ressaltando aquilo que o pastor Edinho falou no domingo passado: se você deixar o estresse e o mundo te contaminar, você cada vez se afasta mais desse reino de Deus. E é isso que o inimigo quer. Muito bem, esse mundo, esse reino de Deus, ele é um reino invisível. Você não tem como tocar. Ele é intangível, que não pode tocar, não pode pegar. E aí só existe uma forma de você entrar nesse mundo, que está lá em Hebreus, uma revelação que foi dada nesta carta aos Hebreus. Dizem que essa carta foi escrita por Paulo também,
Não se tem certeza, mas isso não nos cabe discutir aqui. O que importa é que existe uma mensagem muito clara que diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas isso está a certeza do nosso coração, de crer num Deus que a gente não consegue ver, de crer num Deus que Ele está no mundo interior, de crer no Deus que Ele reina no mundo espiritual e no mundo físico. Isso que o pastor Edinho acabou de dizer aqui é bem verdade mesmo, né? Quando você age em nome de Deus nesse mundo físico, você também invade esse mundo espiritual. Então por isso que é importante você fazer com que a sua fé seja alimentada a cada dia. É por essa razão que nós estamos aqui, que você está acompanhando aí pela live. Porque a palavra do Senhor nos revela que só existe um jeito de você agradar a Deus, que é através da fé. E só existe um jeito de você aumentar a fé, que é ouvindo, ou lendo, ou estudando a palavra do Senhor. Amém, igreja? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Muito bem, vamos para frente. Nós vamos falar um pouco agora do reino dos céus. Vai lá. Só para formatar essa ideia de reino de Deus, né? Jesus Cristo, Ele revelou para os doutores da lei. Os doutores da lei falaram assim: então me mostra o Pai, já que você fala tanto do Pai. Ele falou: poxa, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele revelou essa verdade, porque Ele estava revelando esse reino de Deus. Eu me relaciono com Ele, não há como interferir nesse mundo onde só cabe eu e Ele. Ei, aí está uma novidade para você. Ninguém pode interferir nesse mundo que Deus criou para você, que teu Pai criou para você. É você e Ele. Por isso que a salvação é individual. É importante a gente observar isso. Está lá em João 10. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Logo depois dessa passagem aqui de João 10, Jesus é tomado pelo Espírito Santo e ele faz uma oração linda pelos seus, dizendo que: olha, te exalto, te agradeço, Pai, porque você ocultaste aos sábios, mas revelaste aos pequeninos, porque foi assim que te aprouve. Você revelou o quê? Esse reino de Deus, esse reino que se revela em mim, esse reino que eu trouxe na terra. Muito bem, agora Jesus chegou à terra e a promessa que Deus tinha feito através dos profetas, através do Antigo Testamento, através das Escrituras Sagradas. E aí João Batista vem para anunciar isso: o reino dos céus é chegado a vós. Você pode voltar lá só um pouquinho? Só volta um pouquinho lá. Esse reino dos céus, ele é físico. O pastor Edinho falou disso hoje. Ele é visível, ele é exterior, ele é extremamente político. Porque política é uma arte de transformar vidas. É que o homem usa a política para ganho próprio, mas ela, na acepção da palavra, ela é isso, através de um ato que, todo ato é político, ele transforma vidas. E Jesus foi, por natureza, esse agente político. Tanto é que ele era esperado pelo povo hebreu e pelo povo israelita como se fosse um líder que fosse pegar as armas e acabar com aquele reino romano da qual ele estava inserido. Mas ele veio fazer uma outra revolução, né? Em vez de armas, ele usou a ferramenta que está no nosso coração, que é o amor. Então ele foi extremamente político. E também foi terreno. Foi tão terreno que Paulo fala assim: escuta, ele sendo Deus não tomou essa consciência de ser Deus e nem quis engrandecer como Deus. Aliás, ele fez o contrário, ele aniquilou-se de tal forma, com tal obediência, que aceitou morte, e morte de cruz, e glórias por causa disso, porque é através da sua cruz que nós fomos salvos, que nós fomos remidos. Então, meus irmãos, o reino dos céus está à disposição de todo mundo, mas o reino dos céus só chega para quem consegue entender que esse reino dos céus é Jesus na minha vida e na sua vida. Então, temos dois mundos aí: um mundo invisível que a gente não consegue tocar, que é o reino de Deus, e o reino dos céus, que é a promessa que Jesus Cristo nos trouxe. Sendo Deus, veio a este mundo
para nos salvar e para nos resgatar. Agora sim, vamos em frente. Vamos rapidamente nas escrituras, porque eu tenho 50 minutos e o negócio está rigoroso hoje, está no relógio, pontual. Só eu e Edson Hiller sabemos como é difícil, o pastor Marco, como é difícil essa ditadura aqui. Mas muito bem. A palavra do Senhor diz assim, que o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região, à sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí eu queria dizer para você que tanto o reino de Deus como o reino dos céus, os dois conceitos estão intrinsecamente ligados a uma palavra chamada felicidade. E quem é que está neste mundo com outro motivo a não ser esse, de ser feliz? Pelo menos eu tenho esse desejo enorme no meu coração. Cada dia eu acordo e eu quero ser mais e mais feliz. Aliás, nós lutamos todos os dias para sermos felizes. É uma natureza transcendental do homem. É uma natureza que nós aprendemos na família, que aprendemos também no mundo social e que nós nos debatemos para sermos felizes. O problema é que o mundo vai contramão a esse desejo de Deus. E Ele que nos coloca a barreira para a gente não alcançar isso. Não alcançar a meta nossa, que é sermos felizes. E aí depois, quando você aceita Jesus, que você percebe que Jesus é a felicidade completa, que a grande felicidade que a gente busca, na verdade, é o caminho de volta para casa, né, Paulo? Aí está o sentido de a gente ser peregrino, de a gente entender que a gente está nesse mundo de passagem mesmo, e que a felicidade plena nós vamos ter lá, mas que nós temos que estar aqui, firmes. Mas mais do que firmes, temos que ter a consciência e a razão também, racionalmente, entender de que Jesus pagou alto preço por nós e nos chamou. Ele nos chamou, igreja, para sermos felizes e para estabelecer o reino dos céus aqui ainda. Então é luta mesmo. É Bíblia na mão, que é a nossa espada, e não lutar contra a carne, como está lá em Efésios 6. A nossa luta é diferente. E Jesus Cristo fez um desafio muito grande para nós, quando Ele falou assim: escuta, quando te bater numa face, ofereça outra. Que vai contra a natureza humana, inclusive, Mas Ele falou que com Ele tudo é possível. Muito bem. O reino de Deus é viver com Deus, relacionamento, dependência, confiança e adoração. E a palavra de Deus dá indicativos para isso. O Salmo 125, ele deixa claro isso. Ele fala que aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por isso que o significado verdadeiro do reino dos céus é você entender que o encontro com Jesus é o reino dos céus. Você só consegue atingir o reino dos céus aqui se você verdadeiramente tiver um encontro com Cristo. Porque quando você tem um encontro com Cristo, você tem a conversão, você tem a mudança de caminho, você tem, na verdade, essa tendência de imitar Jesus, e obviamente você vai buscando a felicidade, vai sentindo a felicidade, sem mesmo que você consiga explicar da origem dessa felicidade. Quantas vezes não te perguntaram por que você está feliz? E a única resposta que você encontra é você falar assim: é porque eu tenho Cristo. Mas você às vezes até não deixa de falar isso, porque parece que você está ofendendo outra pessoa, e que a grande dificuldade de você pregar para as outras religiões, quando você coloca essa condição e a pessoa acha que você está ofendendo ela, porque ela também acha que tem Deus. Mas aí está a diferença, Isso exige postura, isso exige testemunho. Por isso que é importante a gente estar atento ao que Jesus nos ensinou, de que embora a situação seja de tamanha dificuldade, de tamanho estresse, como o pastor Edinho pregou a semana passada, o nosso comportamento nessa vida tem que ser de esperança, de certeza, de confiança e avançar. Eu tenho que ser diferente do que eu sou hoje, eu tenho que ser diferente amanhã. Eu preciso ser cada vez mais e mais parecido com Jesus. Aquilo que Paulo fala de ter o perfume de Jesus Cristo. O grande problema é que a gente olha para o nosso pecado
O grande problema é que a gente dá a voz a este mundo, e este mundo é do príncipe deste mundo, que a gente sabe muito bem que é, e a gente vive falando o nome dele, e que ele vive falando todo momento para a gente de que nós não merecemos, de que nós não devemos fazer isso, de que nós. E a grande verdade é que ele tenta, do mundo físico, tentar fazer com que o nosso mundo interior seja influenciado. Então preste atenção, igreja, que só existe um meio de você bloquear isso. É de você realmente deixar de ouvir o mundo físico e ouvir o mundo interior, porque o teu pai relaciona com você. O teu pai deixou tudo pronto, que está aqui nos 66 livros da Bíblia, e ele fala comigo, com você todos os dias. Basta você querer. E o grande lance também, que é impressionante como Deus nos ama, de tal forma que mesmo a gente não querendo, Deus fala todo momento, de diversas formas, e muitas vezes sem precisar usar a Bíblia. Quantas vezes isso aconteceu comigo, e certamente aconteceu com você, e que você consegue identificar que é o teu pai te mostrando o caminho. Quantas vezes você teve um sentimento de eu vou nessa direção, e alguma coisa te diz, fala, não vou, hoje eu vou fazer isso. E o que Paulo fala, o Espírito de Jesus me impediu de ir na Ásia, o Espírito de Jesus me impediu de ir em Tessalônica, né? E é o Espírito de Jesus que fala com você mesmo. Então você percebe que se você conseguir entender o reino de Deus e entender o reino dos céus, você não vai errar a direção. Vamos no seguinte. Já está no seguinte isso. A palavra do Senhor diz em João 8 que o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Igreja do Senhor, a palavra do Senhor diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Nós precisamos ser libertos dia a dia. Há uma canção que fala que o pecado bate na nossa porta todos os dias, a todo momento. E o nosso pai, o rei Davi, nos ensinou o que é isso. Ensinou que é realmente ter um coração segundo o coração de Deus. É reconhecer que a gente é fraco. E a coisa mais linda que a gente pode ver nas Escrituras, que são as revelações, muitas delas foram reveladas a Paulo. E Paulo chegou a falar, escuta, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque o Espírito de Jesus falou assim, escuta, é na tua fraqueza que eu te fortaleço. Então imagina, você acha que eu e você, que Jesus morreu na cruz por nós, Ele não conhece as nossas fraquezas? Claro que conhece. Agora, existe uma coisa que só você pode fazer. Só você pode permitir com que Ele entre, que Ele realmente transforme, que Ele realmente modifique, que Ele realmente faça você caminhar nesse reino dos céus. E aí, o que disse Jesus sobre o reino dos céus? Ele comparou o reino dos céus para deixar bem claro para a gente. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. 13:24, Mateus 13:24. E aí, se você for olhar a continuidade das palavras, ele fala que o homem que descobriu que essa terra é boa, ele vai ter sustento dessa terra. Aí em Mateus 13:31 diz que o reino dos céus é como um grão de mostarda que o homem tomou e plantou em seu campo, e que ela se transforma, é a menor de todas as sementes, mas depois ela transforma numa árvore tão frondosa, tão grande, que os passarinhos vêm colocar ali os seus ninhos. Perceba de que este reino do céu, Jesus está revelando, aquele que encontra comigo, aquele que deixa eu libertar, aquele que deixa eu fazer, eu vou transformar ele em uma árvore grande, onde ele vai buscar outras pessoas, outras almas para viver esse reino de céus comigo. É assim que acontece comigo, é assim que aconteceu com você. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Você percebe que o reino dos céus, ele é contagiante, ele é agregador, ele é crescente, ele é multiplicador. Então está um desafio para nós hoje. O desafio para que próximo domingo a gente traga uma pessoa que nós vamos alcançar, que nós vamos fermentar, que nós vamos semear.
porque nós somos sementeira. Nós não podemos engolir a semente. Igreja, acorde. Jesus nos deu a semente, e muitos de nós engolimos a semente, e Ele nos deu a semente só para nós. Ele deu a semente para a gente poder colocar na terra e dar frutos, e produzir. Perceba que também o pastor Marcos pregou aqui, que é necessário a semente cair, morrer, para poder frutificar. Então aquele que encontra o reino dos céus, aquele que encontra Jesus, ele tem que morrer. Ele tem que ser transformado, ele tem que viver o reino dos céus, que é todas as promessas que estão nas Escrituras. Vamos seguir adiante. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo que tem, compra aquele campo. Eu acho linda essa passagem, sabe por quê? Porque fala do primeiro amor. Muitos aqui nasceram no Evangelho, glórias a Deus, graças a Deus, né? Mas eu que vim de outro entendimento, e quando eu compreendi o que era o reino de Deus e o reino dos céus, a vontade de mim era de sair correndo e falar para todo mundo de forma desesperada o meu encontro com Jesus. E a gente não pode perder isso. A gente tem que acordar todo dia buscando a nossa felicidade, mas buscando a felicidade do nosso irmão. Porque também Tiago deixa muito claro isso na carta dele, que aquele que diz que ama a Deus e não ama teu irmão é mentiroso. Você percebe de que você tem que olhar para o teu irmão e perceber que ele também merece ter essa felicidade que você tem? E que você é o responsável, você é a condução, você é a mangueira que pode levar Jesus, que pode levar o reino do céu para essas pessoas? E aí está o sentido da nossa existência, numa igreja, no ministério. Aí está a existência de a gente ser chamado povo do Senhor. Jesus falou que Ele é o pastor, o bom pastor, e que Ele conhece as suas ovelhas, então Ele conhece cada um de nós. E Ele diz uma coisa mais interessante nessa passagem ainda. Ele fala que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então o que nós estamos fazendo com a voz de Jesus? O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha todas as qualidades de peixe. Que mensagem mais clara que essa? Está vendo por que Jesus me chamou você? Para você pegar peixe? Não, para pegar homens, para ganhar almas. E você vai encontrar todo tipo de homem, todo tipo de almas. Vai ser aquela alma que vai vir facinho, vai ser aquela alma que... E Deus vai queimar o teu coração, vai te incomodar até você conseguir falar do amor dele. Mas vamos no de cima. O reino do céu é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e comprou. Eu te pergunto, meu irmão, o que é mais importante na minha vida e na sua vida, se não for Jesus? Se você me responder outra coisa, então você está em sérios apuros. Porque nada é mais importante daquilo que eu descobri, daquilo que você descobriu, daquilo que Deus revelou a você, que é o seu Filho amado, que é o teu Senhor, que é o teu libertador, que é o teu redentor, que é o teu Rei dos reis, que é quem te alimenta, quem te nutre, quem te salva, quem te acompanha, que é um Deus Emanuel que caminha contigo, que está todos os dias segurando a tua mão, que está no teu barco, dormindo na proa, enquanto, desculpa a expressão, um pau está torando aí, entendeu? Ele está dormindo na proa. E se precisar, você pode gritar e acordar ele, como os discípulos fizeram, e ele vai te olhar e falar assim: escuta, até quanto que eu vou te suportar, homem de pequena fé? E aí ele vai levantar e vai acalmar a tempestade e o vento, e vai haver grande bonança, aleluia, glória a Deus. Porque para ele tudo é possível. Amém, igreja? É possível na minha vida, é possível na tua vida. A palavra do Senhor vai mais profunda ainda. Ele diz que os sonhos que está no teu coração não é teu, foi o Senhor que colocou no teu coração. Sabe aquela grande doceria que vai ser aqui no Tiradentes, Vilas Boas ali,
Vilas Boas já, né? Está na divisa, né? Está na divisa. Você acha que foi sonho teu, Laís? O Senhor colocou no teu coração. O Senhor te deu o dom. Eu nunca comi um bolo mais gostoso que o teu, e quero ver se alguém aqui da igreja comeu. É verdade. E eu vou atrás ali no que faço, né, André? Já conversamos sobre isso. A André, eu acredito que ela acorda todos os dias e olha para aquele restaurante e fala assim: é meu. É meu. Mas só ela sabe o que foi levantar aquelas paredes, ela e o Rubelino. E o Rubelino se achando que é o cara, ele te fez, né, Rubelino? Nada, foi Jesus que deu. E eu vou contar uma coisa que eu vi aqui na sexta-feira, que eu fui lá na irmã André, falei: irmã André, é ligeiro que você não sabe a fila que estava lá atrás. Você consegue imaginar aquilo com fila? E eu glorifiquei o nome de Deus, pastor, porque um dia eu fui orar com a irmã André lá, e eu falei para ela, falei: irmã, Deus me mostra que vai formar fila ainda. E aquele dia formou fila. Foi ou não foi, irmã André? E não está sendo bênção? É bênção em cima de bênção, como diz um amigo meu que trabalhou comigo na Assembleia. Isso é reino dos céus. Isso é caminhar com Jesus. Se não está acontecendo milagre na tua vida, cuidado. Cuidado, porque você pode estar fora do reino dos céus, mesmo lendo a palavra. Talvez você esteja naquela situação da sucuri, está te sufocando tanto que você não consegue gritar. Então perceba que a gente precisa ter esse entendimento racional do que é reino de Deus e do que é reino dos céus, e toma posse. Não aceita derrota mais na sua vida, porque está escrito na palavra: aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Amém? Estamos encerrando já, vamos mais uma. Tem mais uma aí? Isso. Eu queria que vocês acompanhassem essa leitura comigo, que essa leitura é para mim e para você, hoje. Jesus, na condição de homem, quando ele olhou para quem ele tinha escolhido, que eram 12 homens simples, e através de 12 discípulos, ele escolheu 12 mais pobres, mais humildes. Olha só quem Pedro se transformou. Se você olhar a carta de Pedro, o pastor hoje falou aqui do mundo espiritual, do mundo físico, e me lembrou que está escrito na carta de Pedro, que ele fala que antes que o mundo fosse fundado, nós já éramos geração eleita, e todas as vitórias já estão ganhas para nós no mundo espiritual. Olha que promessa linda. E Jesus Cristo, quando ele olhou para os 12, e ele falou: escuta, foi o Pai que me deu. Porque foi impressionante. Ele chegou para Pedro e falou assim: ó, tu é Petras, mas agora você vai ser pescador de homem. E aí a palavra de Deus diz que imediatamente ele largou tudo e o seguiu. Olha a força disso. Mateus estava lá cobrando imposto, falou assim: vem e segue-me. Ele abandonou tudo, a banca, levantou e foi. E assim os 12, e assim eu e você. Então, igreja, não tem como retroceder, não tem como voltar atrás. E essa foi a grande queixa de Deus com o povo hebreu no deserto, porque o povo queria voltar para o Egito, e Deus dando comida e falando: avança, avança, porque está ali a terra prometida. E Jesus moveu-se no Espírito e falou isso. Ele sentiu alegria, que é a alegria do Espírito Santo, que é o presente de Jesus para mim e para você. E ele disse naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está a resposta aí para aquilo que o pastor Edinho pregou na semana passada. Se você está sentindo estressado, é porque é um sinal que você está deixando se contaminar pelo mundo. Mas aqui tem Jesus, ó.
troca o jugo com Jesus. Quando ele fala assim: olha, eu te louvo, Deus, porque você ocultaste as coisas aos sábios e entendidos, mas você revelou aos pequeninos. E Deus revela aos pequeninos, às crianças, às pessoas mais humildes, a pescadores. E quanta gente milionária, bilionária nesse mundo luta todos os dias para ser feliz e é infeliz, e daria tudo para ser feliz, daria tudo para ter o que você tem, mas não consegue, porque a ele não chegou o reino dos céus, e a você chegou. E se você é fruto dessa promessa, o reino dos céus vai acontecer e vai chegar na tua vida. Valderez vai lembrar do que eu falei hoje a ela, e a Amanda está lá na Austrália nos assistindo, e eu vou revelar a igreja do Senhor aqui. Você sabe que eu conheço a Valderez desde os 14 anos de idade. Antes que eu pudesse imaginar que um dia nós voltaríamos a nos conhecer, que eu conheceria os filhos dela. E Deus é tão maravilhoso que Deus alcançou primeiro a Amanda e o Felipe, e eles ficaram crente a ponto de se batizar, e que insistia para Valderez: vamos para a igreja, e ela não conseguia enxergar, ela não conseguia entender. Olha quantos anos se passaram, e Deus me deu a graça de, no ano 2012, ter reencontrado ela, e a primeira coisa que eu quis fazer foi falar desse reino dos céus que estava à disposição dela, e ela entendeu a mensagem, e está aí uma bênção na mão do Senhor. E hoje está lá a Amanda na Austrália, também falando de Jesus. E é isso, igreja, é isso que Jesus espera de mim e de você. Aceite isso e entenda que Jesus pagou um preço alto por mim e por você. Ele entregou a vida dele por mim e por você. Ele quer que a gente seja feliz, mas ele diz lá em João 6 que sem mim nada podereis fazer. Então esqueça que você vai fazer alguma coisa com a sua força. Vai com Jesus, porque tudo está pronto. Tudo está pronto no mundo espiritual. Você pode, só precisa descobrir que só existe uma maneira de você conquistar isso, que é através da sua fé. Invada esse mundo espiritual e traga no mundo material. Por isso que eu digo para você, Amanda, que teu casamento está pronto. Não se estressa, descansa, porque está pronto. Você vai ser a noiva mais linda deste planeta, porque assim Deus quer, porque assim Jesus projetou. E assim Deus projetou a vitória de cada um. Sebastião, pastor Marcos, pastora Alessandra, Andira, Rubelina, Andréia, todos nós. Mas entenda, em Gálatas 2 diz que a gente precisa ler a palavra e entender qual a missão nossa, e que sejamos ser fiéis, e que devemos ser fiéis à vocação pela qual o Senhor nos chamou. E o Senhor chamou esse ministério Missão e Vida. E quando a pastora Edinho falou de vida abundante, eu me lembrei que esse ministério chamava Vida Abundante, a gente nem se recorda mais, né? E a gente não pode esquecer das nossas raízes. Esse ministério aqui nasceu numa varanda, e de uma varanda veio para cá, e daqui apareceram e surgiram tantos pastores, tantas lutas, mas que pessoas como o seu Lutário, Dona Lia, como a irmã Lois, como Antônio, como o irmão Rubelino, como a Andréia, não desistiram, e alcançou a minha vida, alcançou a vida do pastor Edinho, do pastor Hiller, do pastor Marco, e está trazendo mais gente, e nós temos promessa de sermos semeadura neste lugar, de fazermos a obra, de estabelecer o reino dos céus nessa terra, de mostrar para as pessoas que o reino dos céus está acessível a todo mundo, que o reino dos céus é Jesus, Filho de Deus, Deus vivo, nosso Rei, nosso Salvador, que é o único capaz de nos tornarmos felizes. É o único capaz de tirar o nosso fardo, de tirar o nosso cansaço, de tirar o nosso desânimo e de nos mostrar o caminho de volta para casa. Está certo que a felicidade nossa será lá sim, mas a palavra do Senhor diz que nós temos que comer o melhor desta terra. Por isso que a nossa felicidade tem que também estar aqui.
Nós temos que ser testemunho dessa felicidade. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu sei como está a minha, porque a minha eu falo no reino de Deus com meu pai, e assim você também fala com teu pai no reino de Deus. Mas o pai, que é pai meu, que é pai seu, que é o pai de todos, ele sabe individualmente a tua necessidade. Ele conhece a tua história, ele conhece a tua dor, ele conhece a tua luta, e mais importante, ele deixou Jesus para poder resolver todas as coisas. Você só precisa deixar Jesus dirigir o carro. Você só precisa deixar Jesus conduzir o barco. Você só precisa deixar de se contaminar com o estresse que o pastor Edinho pregou na semana passada. O que fazer era a pregação da semana passada. E hoje Deus fala outra coisa para a gente. Fala que tudo está pronto, que o reino de Deus está pronto, que o reino dos céus está disponível, e que Ele conta com você para poder divulgar para todo mundo esse reino dos céus. Aí você fala, não, mas eu não sou capaz. Não, eu sou pecador, eu tenho falhas. Preste atenção, igreja, a palavra de Deus nos revela que até João Batista, que era primo de Jesus Cristo, ele falhou, ele teve dúvida. Na prisão ele mandou os discípulos dele perguntar para Jesus se era o mesmo Jesus, o Messias, ou se eles deveriam esperar outro. Olha isso. Aí Jesus mandou responder da seguinte forma: escuta, vai lá em João e diz assim, que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os coxos andam, e que a eles é pregado o reino dos céus. Jesus se revelando. E aí, quando João Batista recebeu esse recado lá, ele falou, Deus, me leva, pronto, já fiz, ele entendeu, pronto, foi decapitado e glória a Deus, aleluia. Mas ele cumpriu a missão, combateu um bom combate e guardou a fé, como diz Paulo. Então que nós possamos combater esse bom combate, que nós possamos sermos propagadores desse reino dos céus, que nós possamos invadir esse reino de Deus. Bassânia, aí em Sorriso, no Mato Grosso, Deus conta contigo, meu irmão. Você tem um chamado para ser pastor, você sabe disso, então vai nesta força. Ganhe esses mato-grossenses todos e estabeleça o reino dos céus aí, como Deus está pedindo para a gente estabelecer o reino dos céus aqui. Amém, igreja? Quem entendeu a mensagem, levanta com a mão, só para eu poder ficar em paz no meu coração. Eu vou pedir para mostrar de novo aquela imagem. E aí eu queria, nós temos mais 5 minutinhos para ver o pastor Edinho. Vamos prestar atenção nessa imagem de novo. Aí eu gostaria que a igreja compartilhasse o que vocês veem mais, porque tem uma mensagem muito bacana nisso aí. Pode soltar. O que a igreja pode contribuir comigo aí? O que a imagem está falando para você? Pode repetir, repete ela de novo. Alguém quer compartilhar? Eu já falei aqui de que a gente pode entender que a igreja do Senhor, que o inimigo está sufocando, que o inimigo está prendendo muita gente, mas que Jesus é o libertador, que é só Jesus que pode livrar você da garra dos seus inimigos, como ele livrou esse servo aí. Aprove Deus que este camarada parou aí e salvou. Mas o que mais que você pode enxergar aí? Vamos, igreja, me ajuda. Palpite? Então eu vou falar o que eu entendi também. A pergunta é a seguinte: se esse servo estivesse no meio do mato com esta sucuri, o que teria acontecido com ele? Já era nessa luta, já era, teria morrido. E ele só foi salvo porque ele estava no caminho. E esse caminho é Jesus. Ele é o único caminho, a única verdade. Ele é vida. E assim como foi comigo,
Um dia eu estava assim, e Jesus teve misericórdia de mim e enviou alguém para pregar Jesus para mim, para pregar o reino dos céus para mim. E aqui estou hoje, até hoje em pé, com a graça do Senhor no caminho. E a gente precisa pregar isso para as pessoas, para não se afastar do caminho, porque é muito fácil se afastar do caminho. Eu que estudei 10 anos para ser padre e achava que estava no caminho, eu fui levado no loço do lamaçal de fazer pactos. Quando eu lembro disso, sabe, eu peço perdão a Deus, porque achava que estava servindo a Deus. Olha que loucura, o inimigo vem de forma mansinha. Quando você vê, você está quase morrendo, ele está quase levando você. Mas eu dou graças ao Senhor, porque antes da fundação do mundo Ele já tinha me escolhido, como Ele tinha escolhido você. Eu não sei a tua história, mas você pode ter certeza que você é projeto de Deus, que Jesus escolheu você, que Jesus conta com você, e que nós temos de ser agradecidos. Eu postei hoje isso na igreja, um videozinho sobre agradecido. Precisamos ser gratos ao Senhor Jesus, precisamos ser gratos a Deus do céu, ao nosso Pai, que nos mantém, que nos sustém, e que mais do que tudo, nos deu essa oportunidade maravilhosa de viver o reino de Deus e o reino dos céus. Amém, igreja? Vamos levantar e vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer por esta palavra, queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui, falando do teu amor e testemunhando, Senhor, que só o Senhor é o caminho, que só o Senhor é verdade, que só o Senhor é vida, e que só o Senhor pode fazer tudo por nós, e que sem o Senhor nós estamos perdidos ou estávamos perdidos. Queremos agradecer porque o Senhor morreu na cruz por nós. Queremos agradecer porque o Senhor nos chamou, nos resgatou, e por isso estamos aqui contentes e felizes. Te damos graças, Senhor, por nos estar livrando deste mal que se chama coronavírus. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Assim como essa imagem do servo, Senhor, envia, Senhor, socorro para que seja liberto do mal. E assim nós profetizamos também nas nossas famílias, Senhor. A tua palavra diz: salva tu e tua casa será salva. E eu profetizo salvação nas nossas famílias, Senhor. Eu profetizo salvação nesse bairro, nessa redondeza, e que nós sejamos sementeiras, Senhor, do teu reino neste lugar, e que o seu nome seja glorificado através do nosso ministério e através das nossas vidas. Nós somos gratos a ti. Esteja conosco durante esta semana que se inicia hoje. Esta semana nós temos um monte de compromissos, Senhor. Vá conosco em todos. Esteja conosco, Pai. Não largue da nossa mão nenhum segundo, Senhor, porque nós somos teus filhos e nós te amamos. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.